Olá, gente, tudo bem com vocês? Depois de alguns dias, aqui estamos de volta novamente para trazer uma palavra, continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, que nós estudamos sobre o final da grande tribulação, nós vimos também sobre a vinda de Cristo, o Armagedon, ao juízo das nações, e nós ficamos para ver sobre as 7 dispensações, né? E nós até introduzimos uma mensagem um pouquinho diferente, mas dentro do assunto nós falamos um pouquinho sobre a besta, né? E se o próximo Papa seria a besta, né? Ou o Papa Francisco, ou alguma coisa assim, que já se foi, né? Então nós estávamos falando sobre a especulação. Mas nós, como já estamos entrando no assunto do milênio, então é importante que vejamos também a parte das 7 dispensações. Porque eu não sei vocês, mas eu sou de uma igreja que é dispensacionalista, né? Pré-tribulacionista e pré-milenista, né? Então nós entendemos por esse lado. Há pessoas que não são e nós respeitamos, cada um estuda a Bíblia da sua maneira, mas nós vamos falar segundo a visão pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacionalista, né? Então nós vamos para o texto. O texto de hoje é Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 19, onde nós vamos então ler esse versículo e vamos, portanto, entrar nesse assunto, né? E a palavra de Deus ela vai dizer assim, ela diz dessa forma: escreve as coisas que vistes, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então esse versículo ele vai tratar das questões aí em vários âmbitos, né? Tanto no passado quanto no presente e no futuro. E as dispensações, elas aconteceram no passado, estão acontecendo agora e acontecerá no futuro, né? Então, por isso nós vamos estudá-las, né? Vamos estudá-las e aprender. Aqui você pode ver, né? Sobre inocência, consciência, promessa e muito mais. Nós podemos ver aqui, também. Cada uma tem o governo humano e daí por diante, né? São 7, nós vamos vê-las neste momento, nós vamos vê-las. Então, para melhor compreender o campo da escatologia bíblica, faz-se necessário um resumo ou um resumido estudo sobre as 7 dispensações, sabendo que a última dispensação ela é para o futuro. Ela estará bem no futuro. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, em seu livro intitulado Escatologia, uma dispensação, aí vem explicar, uma dispensação é um período em qual ou em que o homem é experimentado em relação à sua obediência a alguma revelação espiritual ou especial da vontade tanto permissiva como diretiva de Deus. Então, isso justamente isto, né? A dispensação, né? Então, onde nós podemos entender que é um momento em que Deus dá ao homem para a oportunidade de obedecer
as suas revelações dentro de um espaço de tempo, né? A palavra dispensação, ela deriva do grego, do termo grego oikonomia, que por sua vez significa economia, que é a boa ordem na administração, a dispensa ou da dispensa na dispensa de uma casa. É o período qual os homens são provados a respeito da obediência à clareza, ou seja, aquilo que está claro, a oportunidade que Deus deu e concedeu aos homens através de toda a história na terra. Então, Deus, ele deu espaço de tempo, tratou com os homens em tempos de maneira que o homem pudesse lhe obedecer e fazer a vontade de Deus, né? Então, na escatologia, não só se fala do presente, mas também dos acontecimentos futuros, e não somente dos futuros, e como também relembrar das coisas do passado, né? Entendemos que o presente e o passado, o presente e o futuro, ele tem que ser trabalhado na questão da escatologia. Então, quando João ele esteve em Patmos, na ilha no mar Egeu, quando ele escreveu o Apocalipse, naquele versículo que nós acabamos de ler, Deus diz: escreve as coisas que vistes, né, que são passado, né, e as que são a presente, né, as coisas presentes, e as que depois destas hão de acontecer, ou seja, no futuro. Então, a Bíblia, ela trata, então, desses três tempos, né? Tanto do tempo passado, presente, como futuro. Então, vamos ver as 7 dispensações quais são. A primeira é a edênica, que é a da inocência. Depois, nós podemos ver que nós temos também a segunda, que é a dispensação antediluviana, que é a da consciência. Aí vem a terceira, que é a dispensação do governo humano. A quarta é a dispensação patriarcal. A quinta é a dispensação da lei. E a sexta é a dispensação da graça, a qual estamos vivendo. E a sétima e última é a dispensação do reino, ou a dispensação milenial, que esta é bem para o futuro, né? Então, nós começamos pela primeira, né? Então, a dispensação edênica da inocência, né? Então, seu início deu-se na criação e findou-se na queda de Adão. O tempo não é revelado, como está lá em 2:7 de Gênesis. Então, ali onde Deus ele trata com Adão, e Adão ele acaba caindo, né? Então, até a consequência da expulsão do jardim do Éden, no capítulo 3, 24, onde ali os anjos é colocado com espadas flamejantes, né? Onde ali foi corrompendo ao primeiro período da oportunidade concedida por Deus ao homem. Neste período, o homem viveu feliz no paraíso, em um estado de inocência. O tempo de duração deste período tem sido um tempo muito grande, porém ele é desconhecido. Com a desobediência do homem, entrou o pecado no mundo e com ele a morte, como está em Romanos 5:12, que o pecado veio ao homem e por meio deste veio a morte, e a morte veio a todos os homens, né? O homem falhou nessa dispensação e deixou de ser inocente, passando então a viver pela consequência e promessa da destruição definitiva de Satanás, onde Deus deu aquela promessa que o homem pisaria a cabeça da serpente, o filho da mulher, a semente da mulher pisaria a sua cabeça, assim como também a serpente lhe acertaria o calcanhar. Então,
Esse período é um período que começa na eternidade e vem para o momento então que o homem se torna um ser finito, um ser que a partir de agora ele não tem mais a eternidade em si, né? Então não dá para determinar quanto tempo Adão esteve com Deus ali, né, no paraíso, no Éden. Então não dá para determinar. Sabemos que pode ter sido um tempo muito longo, né? Porque eles estavam no perfeito estado, né? E ali vem a tentação, eles caem na tentação e são ali expulsos do jardim do Éden. A segunda dispensação é a dispensação antediluviana, que é a da consequência, ou seja, da consciência, né? Esta dispensação começou em Gênesis 3, ali onde o homem é expulso do jardim, e dura cerca de 1656 anos, do zero a 1656 anos antes de Cristo. E vem abrangendo então um período desde a queda do homem, né, até o dilúvio. Nós vemos aí o homem, ele nesse tempo, como está em Gênesis 27, 21 a 22, e corresponde ao segundo período de oportunidade concedida por Deus ao homem. O homem também falhou nessa dispensação, a ponto de Deus desejar destruir a humanidade em consequência da corrupção de todo o gênero humano, como está no capítulo 6. Deus, ele nesse momento, ele chega até cogitar a destruição do homem, porque o homem tinha se tornado mau, se corrompido, né? Que nós vemos ali onde Noé salva apenas Noé e a sua família. O grande sinal escatológico desta dispensação é a preservação do justo Noé e sua família em arca, né? Da arca e do juízo divino, né? Então esse grande sinal escatológico desta dispensação é a preservação do justo Noé e sua família em uma arca, do juízo divino aplicado sobre aquela geração rebelde. A preservação de Noé e de sua família do dilúvio é o símbolo do arrebatamento da igreja, que será preservada do juízo divino que virá sobre este mundo, né? Aquilo que temos falado, que como está nos versículos de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, também Lucas 1, 17, na realidade, versículo 26, Apocalipse 3, 10, onde nos fala aí do livramento e que nós não passaremos pela a grande tribulação. Nós não participaremos desse juízo, assim como Noé. Então, Noé poderia muito bem passar pelo... Se a gente fosse comparar com muitas pessoas que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, nós poderíamos pensar que Noé também deveria ter passado pelo dilúvio. E Deus dá a salvação para ele, porém, passar pelo dilúvio. Mas não, Deus livrou. E Deus livra os seus dos momentos difíceis. E eu acredito, pela Bíblia, pela palavra, que nós seremos livres desta grande tribulação, assim como Noé também foi livre. Então, outro grande sinal escatológico registrado neste período foi a transladação de Enoque, onde está em 5:24 de Gênesis, onde diz ali que Noé andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Então, porque ele andou com Deus. Assim como Enoque é trasladado por andar com Deus, assim também a igreja que anda com Deus será arrebatada ao encontro do Senhor nos ares, como está 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, que vai falar do arrebatamento, e assim como 1 aos Coríntios 15, 51 e 52, que diz que ao num abrir e fechar de olhos, então o Senhor, ele arrebatará, levar a sua igreja, e nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos.
Então, essa é a dispensação antediluviana, ou então a, a dispensação da consciência, né? Então, nós vimos mais uma dessa. Então, foi a dispensação antediluviana da consequência, né? Então, onde houve a consequência por causa do pecado, onde o homem ele esteve mergulhado no pecado depois de Adão. Adão pecou e todos vieram pecar por meio de Adão. Em terceiro lugar vem a dispensação do governo humano. Essa dispensação ela começa em Gênesis capítulo 8, versículo 20, e perdurou cerca de 427 anos, desde... Os irmãos me perdoam, desculpa aí, questão do sono, né? Cansaço, mas estamos firmes aqui, tá bom? Então, desde o tempo do dilúvio até a dispensação dos homens sobre a superfície da terra, sendo consolidada com a chamada de Abraão no capítulo 10, versículo 15, e capítulo 11, versículo 10 e até o capítulo 19, ou seja, versículo 19, né, do capítulo 11 de Gênesis, Gênesis 10, 15, Gênesis 11, 10 a 19, e também ali onde nós vemos capítulo 12, versículo 1, onde Deus chama Abraão. Então, essa é a dispensação do governo humano, dos patriarcas, onde começa ali a entrar a imagem do patriarca, né? Aqui é o governo humano. E nós vamos, logo após, esta é a dispensação do governo humano, e aí nós entramos na dispensação patriarcal, que é a número 4. Então, nessa dispensação, nós podemos ver que teve início com a aliança de Deus com Abraão, cerca de 1963 anos antes de Cristo, né? Ou seja, 427 anos depois do dilúvio. A sua duração foi de 430 anos, como está em Gálatas, capítulo 3, 17, e Hebreus 11, 9 e 13. Então, a palavra-chave nesse versículo é a palavra promessa. Por meio desta dispensação, Abraão e seus descendentes, eles vieram a ser herdeiros da promessa de Deus, onde Deus ele promete a Abraão, a Isaac, a Jacó, então que eles seriam abençoados, seriam dono daquela terra e que eles teriam eles teriam reis que governaria e mesmo teria, como Deus disse para Davi, que um dos seus descendentes, mais adiante, ele reinaria eternamente, né? Então essa é a dispensação, então, que nós vemos patriarcal. Então, quando ali os patriarcas eles estão em atividade, eles estão ali governando ali os seus passos, né? Segundo aquilo que Deus estava ditando. Então nós podemos ver a número 5 também, que é a dispensação da lei, né? Onde nós temos a dispensação da lei, onde teve início em Êxodo capítulo 19 e o versículo 8. Quando o povo de Israel reclamou, dizendo que tudo que o Senhor falou, faremos, né? Ali quando Moisés desce ali do monte com as pedras, né? Então, quando Deus fala com o povo, quando Deus vem para falar com o povo diz: não, Moisés, fala com Deus, que nós ouviremos e faremos tudo o que o Senhor falar, né? Então, a sua extensão dessa dispensação é de 1430 anos, aí do Sinai ao Calvário, do Êxodo à cruz. Então, é quando Deus ele dá as tábuas da lei para Moisés, né? E quando Moisés chega lá embaixo, eles estão festejando dizendo que aquela imagem, né?
Aquela imagem é que tirou eles, né? O bezerro de ouro tirou eles ali da terra do Egito, né? Ali forçaram ali Arão a fazer esse bezerro e fazer desse bezerro um Deus, né? Então Moisés, quando chega, ele fica muito irado e ali no momento ele quebra as tábuas da lei. Então ali quando Moisés ele fala com o povo, porque chega um certo momento em que eles falam para Moisés: ah, Moisés, Deus não fala só com você, tem que falar conosco também. Deus fala conosco, ele vai falar conosco. Mas quando Moisés chama Deus, que eles veio ali a manifestação do poder de Deus, ele diz: não, Moisés, então você fala com Deus e tudo que Deus falar nós vamos obedecer. E nós sabemos que não foi desse jeito, né? O povo sempre dá um jeito de escapar da responsabilidade, de escapar de tratar com Deus diretamente, porque a maioria sabe das suas falhas. E nós devemos saber das nossas falhas, realmente. Nós sabemos das nossas falhas, mas nós devemos entender que nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Agora, tem pessoas que gostam de viver na prática do pecado. E quando é assim, então, o que acontece? Né? O que acontece, meus irmãos, é que essa pessoa ela vai fugir de Deus, igual o ditado popular por aí que diz, né? Que é como o diabo foge da cruz. Né? Mas nós sabemos que ele foge do nome de Jesus, né? Então é isso. Então aí vem a dispensação, a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, a qual nós estamos vivendo nesse período. Então essa dispensação ela começou com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e terminará em plenitude com o arrebatamento da igreja. Porém, oficialmente falando, seus efeitos continuarão até Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 4, onde ali o Senhor trará juízo naquele momento, ali na grande tribulação. Então, essa é a sexta dispensação em que Deus está tratando com o povo. Por isso que o Senhor Deus está sendo compassivo, ele está sendo paciente, enquanto que muita gente ainda faz graça e daquilo que Deus está trabalhando, né? E dando a oportunidade, achando que Deus está dormindo, Deus não exista, que a palavra de Deus é apenas um livro e que isso não vai fazer diferença nenhuma, servir ou não servir. Mas nós sabemos que o Senhor, ele apenas aguarda por um momento. Então, quando chegar esse tempo, então o Senhor tratará com os rebeldes, com aqueles que não quiseram a sua graça e a sua salvação. Então, vamos para a sétima e última dispensação, né? A sétima e última dispensação, que é a dispensação do reino, ou então, como podemos chamar também, dispensação milenial, né? Que será também um prazo onde Deus tratará com algumas pessoas durante o milênio, né? E ali mostrará algumas coisas, né? Essa dispensação ela terá, de acordo com a própria Escritura, durante uma duração de 1000 anos, como está em Apocalipse capítulo 21 a 6, onde ali nós vemos que Deus ele manda o seu anjo prender Satanás já no final da grande tribulação. Então, prender Satanás com cadeias e ser preso no abismo, e ele passará 1000 anos, e essa dispensação então ela terá 1000 anos. Então ali, quando completar os 1000 anos, ali Satanás será solto novamente e sairá a enganar as nações. Então onde ele será preso novamente e será lançado no lago de fogo. Então aí ele não sairá mais, né? Ali ele não terá mais soltura, mas ali ele será preso eternamente, juntamente onde já está a besta, e o falso profeta estará ali dentro, né? Ali do lago de fogo, porque lá no capítulo 19 a gente vê que eles foram presos, né? Foram jogados, lançados lá. E aqueles que não fizeram a vontade de Deus, não aceitaram a graça de Jesus, eles serão também lançados. Eles são
passarão pelo pelo tribunal, o juízo final ali, e ali naquele momento eles serão julgados e lançados no lago de fogo. Então essa dispensação ela durará 1000 anos e também é chamada de a dispensação do governo divino. Então essa dispensação é algo para o futuro, para depois da dispensação da graça, né? A dispensação da graça. Então, logo após o julgamento das nações, como nós vimos lá em capítulo 25, versículo 31 ao 46 de Mateus, nós vimos que ali o julgamento das nações, e antes do juízo do grande trono branco, então acontecerá então essa dispensação. É nesse ponto que se encontra a essência do entendimento do campo da escatologia bíblica, ou seja, compreender o que Deus traçou para o futuro da igreja, Israel e dos gentios. Porque Israel é Israel, igreja, gentios, gentios. Então, quer dizer, Deus ele terá um tratamento diferenciado com cada um. Cada um terá o seu tratamento, né? Então, esta é a última dispensação, que é a juntura do presente século e da vindoura, né? do século vindouro. Aí fornece um nítido exemplo de sobreposição da dispensação, isto é, que às vezes há um período transitório entre uma e outra. Então haverá, pode ser que entre uma e outra terá um tempo de transição, porém elas acontecerão, como já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então o futuro ele já foi, meus irmãos, presente. O presente, então o presente já foi o futuro, e o futuro já foi presente também, mas também ele se torna passado. E quando nós lemos a Bíblia, então nós vamos lá, nós viemos cá, nós viemos aqui. Então quer dizer, nós vamos ficar andando em toda a Bíblia para entendermos tantas coisas do passado quanto as coisas presentes e as futuras. Então Deus tem sempre o melhor para nós. Então saiba que a dispensação, 7 dispensações que houve, e se a gente for estudar com mais detalhes, a gente vai ver que há, como eu falei aqui, que tem momento transitório, e aqui a gente pode até dividir em dispensações, onde Deus tratou de uma maneira com seu povo, né? Então esta é as 7 dispensações as quais a igreja, o povo de Israel passou, a igreja está passando, e aqueles que estiverem no futuro também passará. Então o estudo de hoje, o ensinamento da palavra de hoje, e eu queria que você guardasse seu coração, buscasse mais sobre esse assunto, ler, comprar livros sobre esse assunto, para você poder entender mais ainda, né? Mas eu creio que já deu para a gente dar uma pincelada e você ter mais ou menos uma compreensão dentro daquilo que nós estamos, né, falando. Então, como foi lido no princípio, né? Então, escreve as coisas que são, as coisas que hão de acontecer, né? Que vão acontecer. Então, devemos estar sempre buscando o conhecimento da palavra de Deus. É assim, Apocalipse 1,19 diz assim: escreve as coisas que vistes, que é passado, as coisas que são, presente, né? As coisas que são, e as que depois dessas não vão acontecer, que é o futuro. Então que nós possamos estar ligados, para que nós possamos entender, e quando nós estivermos no processo, venhamos entender aquilo que Deus está fazendo e o trabalhar de Deus, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui. Eu quero, nesta noite, agradecer sempre a companhia dos nossos irmãos que está sempre conosco. Que Deus abençoe de uma forma poderosa, grandiosa, né? E que você possa, de uma forma grandiosa, aprender a cada dia,
aprender da palavra de Deus, né? Então que nós possamos a cada dia estar de pé na presença do Senhor, que possamos, né, buscar o melhor para as nossas vidas, buscar o melhor para nossas famílias, buscar o melhor para poder servir ao Senhor, servir ao Deus, né, o nosso Deus, porque Ele tem grandes coisas para nós. E eu creio, meus irmãos, que naquele dia o Senhor buscará a sua igreja, buscará o seu povo. Ele não deixará e nem desamparará cada um de nós. Creia nisso, porque Deus, ele é maravilhoso, e eu gostaria de orar com você neste momento, tá bom, meus irmãos? Vamos então, portanto, orar ao Senhor nesta noite, pedir a sua presença em nossas vidas, nos ensine da sua palavra, né? Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor amado, porque o Senhor tem cada dia nos ensinado. A cada dia o Senhor tem nos alinhado com Tua vontade. Pai amado, obrigado porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes e dos entendidos e revelou a nós. Pai amado, muitos de nós, como eu, não éramos e não somos dignos de nada. Estávamos no lamaçal de pecado e o Senhor nos trouxe para a Tua maravilhosa luz e nos deu um novo nome, nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade e escreveu uma nova história. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos ensinar tudo isso. E nessa noite nós nos tornamos um pouco mais rico de conhecimento, um pouco mais rico daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor abençoe e nós agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar poderosamente, né? Que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Então que Deus abençoe. O próximo estudo será sobre o milênio, né? Então já que nós estamos entrando no milênio, então o reinado de Cristo no milênio. Então nós estaremos estudando sobre isso, onde está lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante, né? Nós vamos tomar por base esse versículo e que Deus abençoe você e até o próximo encontro, em nome de Jesus, tá bom? Então fique na paz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom?